Monitor digital. O Felipe da vez. Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa disciplina de algoritmo, agora nós vamos falar sobre laços de repetição, de forma mais específica, um laço de repetição dentro da linguagem Pascal. Até então nós vimos programas que, quando nós desenvolvemos, programas que ele seguia uma certa sequência, ele vinha executando os comandos, ele parava e encerrava, e logo em seguida, depois que ele terminava essas instruções. Só que às vezes a gente precisa que um determinado grupo de comandos seja executado não uma vez, e sim determinadas vezes, ou N vezes, ou que o computador fique verificando várias vezes até ele ser desligado, por exemplo. E para fazer esse tipo de execução, nós precisamos usar o laço de repetição. Na aula de hoje, de forma mais detalhada, nós vamos falar sobre o laço for, que é o nosso antigo laço para lá do nosso Visual G. Então, primeiramente, vamos conhecer aqui a sintaxe aqui do comando para, o comando for, na verdade, Para é a tradução do for. Então, a sintaxe é a seguinte. Vamos lá. A seguinte sintaxe. Então, nós começamos com o termo for, uma variável que tem que ser do tipo inteiro, tá bom? Para funcionar. Iniciando com valor, por isso o operador de atribuição inicia com um número, por exemplo, início, to, até, no caso, enfim. Aí faça comando aqui, o comando que eu determinar. Só que em determinadas situações, eu preciso que o for execute mais de uma linha de instrução. Vocês observem que nessa sintaxe aqui, nós apenas colocamos uma instrução, que é essa aqui, E se eu precisar de mais, aí eu preciso colocar o bloco de comando. Eu vou copiar aqui novamente o código, para não ficar repetindo isso aqui. Vou copiar, eu acrescento begin end. Nessas situações, são situações em que eu preciso colocar um comando, por exemplo, comando 1. Eu preciso colocar aqui o comando 2. Aí eu posso colocar aqui diversos comandos e o comando N. Pronto. Aqui eu tenho um comando for agora com várias instruções. Então, para ficar mais claro, vamos pegar e aplicar essa sintaxe em um exemplo. O exemplo vai ser o seguinte. Mostrar os 10 primeiros números inteiros positivos. Então, os 10 primeiros números inteiros positivos são 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu preciso aqui é de ter uma variável, e nós sabemos, como eu disse anteriormente, essas variáveis precisam ser do tipo inteiro. Então, eu vou declarar uma variável aqui agora, chamada i, do tipo integer. Geralmente, pessoal, os exemplos e livros de linguagem de programação, eles usam o i. Eu acredito que seja i de interação. Então, eles colocam o i ali, mais uma variável mais utilizada. Mas poderia, pessoal, ser qualquer nome de variável válido, tá? O exemplo aqui a gente está usando o i, porque já ficou meio que implícito de usar o i nos laços de repetição. Então, vamos lá. For i recebe 1, to, ou seja, 10, do faça. Então, write ln i. Eu vou escrever o i. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo por aqui um laço de repetição, ele inicia em 1 e para em 10. O que acontece aqui? Quando ele começa a ser executado, ele recebe 1. Quando ele recebe 1, ele compara com o final. 1 passou de 10? Não. Então ele vai executar essa linha. Ele escreve aqui na tela o valor de i, que atualmente é o quê? 1. Então ele escreve 1 na tela. Em seguida, ele volta aqui em cima. Só quando ele volta aqui em cima, o i que valia 1, automaticamente, internamente, lhe é atribuído uma unidade dele. Então, i que valia 1 mais 1, 2. Aí ele verifica, 2 passou de 10? Não. Ele vai e escreve aqui o valor de i, que é 2. Então, ele escreve 2. Então, fica assim na tela. 1, 2. Ele retorna. Só quando ele retorna novamente, retorna com uma acréscimo de uma unidade. Então, ele vale 3. Aí pergunta novamente. 3 passou de 10? Não. Ele escreve o 3 aqui. E assim vai até ele escrever o número 10. Quando ele escreve o número 10,
escreveu 10 que ele retorna, só que agora o i vale 11. Aí 11 passou de 10? Sim, 11 passou de 10. Então ele vai para a primeira linha após o for. Como não tem nada na última linha, ele executa um end. Eu posso, para exemplificar, ó, colocar aqui fim do laço for. Só para vocês entenderem que essa linha aqui vai ser executada quando eu terminar esse laço aqui. Eu vou rodar o programa com F9. Vamos ver o que apareceu na tela. Minimizou aqui, tá? Ok? Olha lá. O que apareceu na tela está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 até 10. E agora o fim do laço for. Observe que o laço for, ele só tem poder sobre esta linha porque eu não tenho bloco de comandos. Se eu quisesse colocar mais de uma linha para esse for, eu teria que acrescentar aqui o begin e o end. E todo o código que estiver envolvido por esse begin e end será executado de acordo com o que foi exibido aqui, foi exposto aqui pelo nosso laço for aqui em cima. Então eu vou acrescentar aqui, ó, write número. Observe que eu não usei o write ln, porque eu não quero quebra de linha, para colocar justamente isso aqui na frente. Isso aqui foi só um meio didático aqui para mostrar para vocês duas linhas para o laço for, para fazer uso do begin e end. Tá? Não precisava dessa linha aqui, evidente. Eu vou rodar novamente, olha só. Vai aparecer aqui, olha lá, número 1, número 2 e vai embora, tá vendo? Porque agora eu tenho mais de uma linha de instrução. E observe que o fim do laço for, ele está fora do for, ele não repetiu nenhuma vez. Somente uma vez que foi a instrução atribuída depois do for. Então é isso aí, pessoal. Fizemos a nossa primeira aula aqui. Depois eu vou passar mais alguns outros exemplos.